Mas aqui é um paredão. Às vezes as perguntas não são confortáveis nem combinadas. Houve um momento que a inteligência artificial lhe fez uma proposta de lhe dar uma resposta como Deus? Olha só, aqui no programa do Vila é sempre uma oportunidade. Aqui na Casa do Gerson, inclusive, um centro cultural, uma referência, e sempre nos recebe muito bem. E eu estou aqui com o Otávio, filho do Gerson. Né? Outro dia eu recebi um colega que ele tinha visto a novela Rebu, uma novela do passado. Conheço, na minha época. E ele reescreveu o Rebu Sim. através da inteligência artificial Sim. com alguns argumentos. Sim. A questão da obra, da ficção, claro. Agora, quantas histórias familiares poderiam ser escritas e reescritas a partir de hoje, né? Com as memórias de cada um que se tem na sua casa, na sua família, numa reunião, às vezes, de final de ano. Sim. Você, no final de ano, reúne a família, tem depoimentos ali que são preservados, que poderiam ser hoje transcritos para IA e transformados num grande documento, né? O interessante é o seguinte, quando eu lanço mão de Carlos Drummond de Andrade, ele foi embora aqui da Terra muito antes da inteligência artificial e opina sobre a inteligência artificial com muita propriedade e com a sutileza, com a inteligência de Carlos Drummond de Andrade, que eu conheço a obra dele, leio e vejo isso aí realmente é feito por Carlos Drummond de Andrade. Agora, não sei de onde é que foi tirado aquilo, aquelas ideias se encaixando e falando sobre inteligência artificial. É muito curioso. Por exemplo, meu pai morreu em 78. Não tinha nem computador naquela época, né? Se eu começar a perguntar sobre inteligência artificial, tem certeza que as respostas eu vou ler e vai falar, foram escritas por Gerson Pinheiro. Ele tem um conhecimento, né? Ele tem uma base, né? Não sei de onde é que sai isso, mas é verdade que é muito interessante. Quase como fosse um fenômeno espírita. Que o Chico Xavier fazia, quase isso. Eu fico pensando, mas como é que veio isso? É muito interessante. Não, eu só tenho que te agradecer, porque às vezes eu converso com colegas, né? Até universitários, né? E que não estão antenados em relação a isso, estão achando que isso é uma brincadeira. No princípio também, né? Quando você falou exatamente do computador, as pessoas falavam, eu comprei um computador para o meu filho, como se o computador fosse um brinquedo. E hoje não se faz nada sem um computador, nenhuma transação bancária é feita sem um computador. A mesma coisa é a inteligência, né? Nesse aspecto, né? Não é uma brincadeira, não estamos brincando, né? Não é uma brincadeira, é um instrumento muito importante e quem não souber manejar a inteligência artificial está por fora atualmente, está de pé quebrado. Agora, uma coisa interessante, você está falando sobre o computador, no meu trabalho, isso em 1990, a gente começou, na FINEP, pioneira em tecnologia, começou a usar o computador. E eu estava conhecendo o computador no trabalho e realmente quis comprar um computador para mim, né? E era DOS na época, não tinha o Windows, né? E eu cheguei na loja e quero comprar um computador. Aí o cara me mostrou, aí eu falei assim, mas por que eu quero um monitor colorido se eu vou fazer texto? Ele falou, rapaz, compre o colorido, senão você vai comprar uma coisa que estará desatualizada daqui a pouco. Me convenceu e eu comprei um monitor colorido sem entender bem por quê. Dali a um mês veio o mouse e o DOS foi para o espaço e eu tive que, tudo que eu estava aprendendo no DOS, eu tive que jogar fora e realmente aprender a mexer com o mouse, fazer o Word e fazer um upgrade na minha vida no momento certo, porque senão eu teria perdido o bonde. A inteligência artificial é mais forte ainda do que essa passagem do computador e do Windows. Eu diria o seguinte, às vezes eu uso para amenizar, a gente aqui pode discordar, o nosso programa é democrático. Eu uso a palavra avanço para não assustar, mas não é avanço, não, é uma revolução, né? O que está sendo previsto aí, né? Tem uma palavra aí dentro desses conceitos de inovação chamada disrupção, um fenômeno disruptivo.
A inteligência artificial é disruptiva, Em totalmente. todos os Você segmentos, vai né? segmento assim, pula Vai para cá. a medicina, a Ah, sim! engenharia, não vai ter área que não vai estar atingida, a advocacia, não tem área que não esteja hoje necessário ao domínio à inteligência, né? Agora é o seguinte, minha mulher é arquiteta, ela está mexendo com a inteligência artificial. E de vez em quando falam com ela, isso é inteligência artificial. Não faz, não faz. Se não souber arquitetura, a inteligência artificial não faz nada sozinho. Você tem que saber a teoria e saber aplicar a inteligência artificial naquela teoria. Aí vai dar certo. Não, é o conhecimento prévio que você também tem que ter, senão você também fica numa resposta rasa na Sim, inteligência, né? sim, senhor. É quase que um jogo de game. Você vai por etapas, né? Não conheço o jogo, mas acredito. Né? Você vai por etapas, né? Você, ao provocar uma resposta, você também tem que ter um conhecimento. Você, né? A resposta vem porque você tem um embasamento. Voltando a falar sobre as pesquisas que eu faço em música, uma vez conversando com um amigo meu, ele falou assim, quer dizer que então você podia escrever sobre Rolling Stones com inteligência artificial? Eu falei, não, porque eu não conheço a obra de Rolling Stones. Vem com uma resposta qualquer, o baterista fez isso, aquilo. Pode ser uma besteira, como falou no caso dos Beatles, eu engoli, né? Tem que ter conhecimento. Não basta você saber perguntar, você tem que entender a resposta e saber se a resposta... Ter conhecimento, né? Se a resposta confere, tá entendendo? Você tem que ter um discernimento para saber se a inteligência está te dando resultados adequados. Tem isso também. Agora, eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade, porque estamos chegando no final do ano, e eu queria um balanço seu em avaliação em relação a 2025. Em relação a quê, por exemplo? O que você achou de 2025 em relação à cultura, à política, à sociedade? Posso ser bastante egoísta na minha resposta? Deve. Pois é. 2025 foi meu primeiro ano de aposentado. Muito bom, Benesse. Tem gente que pergunta como foi. Tem gente que se aposenta e é uma coisa horrorosa, né? Não tem o que fazer. Para mim foi uma falta de tempo danada. Cheio de coisas que durante o meu trabalho eu estava empurrando com a barriga, fazer depois, de repente eu me vejo com 25 horas por dia disponível. Beleza, o ano de 2025, sobre esse aspecto meu particular, foi excelente. Utilizei bastante tempo e ainda tem coisa para fazer prevista para 2026, a começar por esse livro aí, com Carlos Drummond de Andrade e Fernando Veríssimo. Essa é a minha segunda pergunta. E as perspectivas para 2026? Sim, lançar 4 livros nesse sentido. Fora os 3 que eu já tinha engatilhado sem o uso da inteligência artificial, eram 3, e mais esses agora são 4, são um total de 7. É realmente muito trabalho pela frente, um trabalho gostoso. Agora, aqui é aquilo que eu combinei, né? Sem combinação, sem perguntas combinadas. O trabalho do artista, do autor, é um trabalho solitário, né? Essencialmente solitário. Muito solitário. Eu particularmente faço música para mim, escrevo para mim. Quando a gente mostra para alguém, alguém gosta, é muito bom, mas nem sempre você encontra ouvinte. A gente faz para a gente mesmo. Eu me lembro do Dias Gomes, o Dias tinha um escritório na João Lira só para escrever, porque às vezes num ambiente da família, né, é uma apertura, né, atrapalha, é uma criança, é um telefonema, há necessidade disso, você tem esse exercício mesmo do escrever solitário, precisa do silêncio, da concentração? Não necessariamente, eu não preciso disso, eu consigo ficar no meio de uma opção de gente conversando e eu pegar aqui desenvolver alguma coisa. Durante muito tempo eu trabalhei viajando e escrevia muito em viagem. No avião, quarto de hotel, entendendo? Tendo que sair daqui a pouco para jantar com os amigos, mas estou no quarto de hotel, estou escrevendo, estou no avião, estou escrevendo, usei muito. E era papel e lápis. Uma coisa interessante, computador, eu falo, inclusive texto, quando eu converso com meus amigos aí, os escritores que estão lá no além, mas eu converso com eles, o que eles acham do computador e o ato de escrever no papel. Os 3 concordam comigo.
É muito melhor você escrever. Memoriza, né? Não é memoriza, é muito mais rápido. Eu vou sair amanhã, eu já sei. Agora, espaço, vou teclei errado, volta. Ainda estou preocupado aqui. Se eu estivesse escrevendo, vou sair amanhã, meu pensamento estava lá na frente, muito mais fluente. Tanto que quando, de repente, eu comecei a escrever no computador, eu me vi, minha criatividade parou. Por que tinha parado? Porque eu estava escrevendo muito no computador. O computador deixei para o lado, peguei. As primeiras ideias fluem, depois você tecla para botar no computador, aí passar devagar, porque as ideias já estão lá, né? Aí depois eu acerto o verbo, o parágrafo, copio e colo. O computador é um excelente Editor, né? instrumento de edição, mas não para criação, eu acho, no meu caso. Não, isso é uma característica. Às vezes eu não vou nem citar a questão do autor, mas também, às vezes, da edição. Eu tenho 2 colegas que trabalham com edição. Um deles, para editar, tem que se trancar num quarto para poder editar. O outro consegue editar no elevador, no meio da rua, né? Ele tem essa capacidade. É a mesma coisa que você falou agora, né? Calma lá. A criação, para mim, eu não preciso de isolar, mas edição, não, eu tenho que... tem que olhar o parágrafo, o afastamento, se está correto, se tem acento, se não tem acento. Preciso de me isolar. Concentrar muito. Eu nunca tinha pensado nisso. A edição mesmo, eu preciso ficar isolado. Agora para escrever, para criar... Consegue fazer no meio da cidade, do funcionamento urbano. Consigo, bota uma cápsula hipotética e papelzinho no bolso e tal. Agora, para edição não. Edição tem que ficar encastelada, é gozado, nunca tinha pensado nisso. Não, Otávio, eu só tenho que te agradecer, porque você oferece sempre uma aula para nós, nos recebe aqui na casa do Gerson, que é um centro que todos têm que vir aqui um dia conhecer, né? As exposições, os quadros, a obra de arte. Agora, eu tenho um compromisso sempre com quem está nos assistindo. Então, qual é a dica que você oferece como artista, né, ao colega, que é um jovem que está nos assistindo? Como ele está imaginando? Eu gostaria de exercer essa função, eu gostaria de fazer um trabalho, eu gostaria de escrever como você fez, criativamente, através de letras de músicas, né? Um roteiro, criou uma crônica. Qual é a dica? Por onde ele pode começar? Olha, não sei qual dica, mas vou dizer para você, eu fui alvo uma vez de um curso, é uma coisa curiosa, né? Eu morava em Brasília, vendo o programa do Silvio Santos, uma pessoa deu uma demonstração de memorização, memorizou uma opção de coisas, um show, né? E falou, eu sou do curso tal, em São Paulo, eu escrevi no papel e estava em Brasília, fiz contato lá, me responderam, eu li, achei mais ou menos, mas guardei. Fui a São Paulo, fui lá na Rua Barão de Itapetininga, falei o que era e tal, comprei o negócio por correspondência, porque todos troços de uma vez. Entre os cursos tinha oratória, como escrever e tal, corta. Morando em Belo Horizonte, muito tempo depois, conversando com um amigo meu, ele falou, vai ter uma aula de criatividade, você quer ir? Eu quero. Era no mesmo curso que eu tinha feito, que eu tinha comprado. Sentei lá e o cara deu um teste de memorização, 20 palavras, 20 números, eu acertei 20. Né? E o cara, por que você acertou isso? Eu falei, sou aluno de vocês, fiz uma propaganda, fiz curso de graça com ele. Né? Nesse curso, estou dando essa volta para falar, na hora de fazer criatividade, então a dica, né, eu fui alvo de uma troça que eu achei muito interessante. Vocês pegam um papel e escrevam o que vem na sua cabeça. Eu saí escrevendo, né? Agora vocês amassem e joguem fora, ninguém vai ler. Pega de novo o papel e vamos escrever o que vem na sua cabeça. Ele fez um pontozinho no quadro negro com giz. Escreva sobre isso. Eu olhei lá, escrevi. Qual foi o macete? O primeiro para a gente desinibir, porque ninguém ia ler, eu joguei fora, né? Estava com mais confiança escrever, né? Falei, agora vocês troquem com a pessoa do lado. Opa, alguém vai ler, né? Eu já tinha escrito. Troquei. Agora você vai ler o que você recebeu. Que bacana isso. Que dinâmica, né? Isso aí é um bacana. Jogo que, então, inclusive, serve de exemplo. Hein? Eu achei fantástico você se soltar. Eu não precisava tanto de me soltar, porque eu já escrevia. Eu achei o máximo. Imagina pessoas ali que todo mundo elogiou o processo. Primeiro você joga fora.
E você, opa, ninguém leu a bobagem que eu escrevi. Depois você escreve achando que ninguém vai ler, e já tem um tema, e troca com o cara do lado, mas com um cara do lado. E o cara ia ler se achasse interessante. Em geral, todo mundo leu o que recebeu, né? E fica assim uma coisa agradável e com feedback imediato. Essa é uma das formas que eu acho para você se soltar da criatividade. Né? Só tenho que te agradecer, Otávio. Otávio, você é um professor, né? Me dá essa oportunidade. Obrigado, uma ótima conversa. Eu te agradeço muito. Obrigado, até a próxima.